Terra. Um mundo de água. Quase 3/4 da sua superfície encontram-se sob uma colcha de retalhos azuis de mares e oceanos. Para nós, um ambiente alienígena que mal começamos a explorar. Formas de vida extraordinárias vivem nessas profundidades, cada uma moldada por um mundo de imensa variedade e extremos. Como os continentes que eles cercam, nossos oceanos estão repletos de histórias para contar, segredos para revelar e personagens para conhecer. Esta é uma jornada para seu mundo lindo, mas frágil, em que a luta para sobreviver produz uma elegância encantadora. Um trabalho de equipe genial e encontros fascinantes que revelam o encanto do azul profundo. O encanto do azul profundo. Antártica. No extremo sul da Terra está um dos ambientes mais radicais. A Antártica. A paisagem mais fria, tempestuosa e dramática no planeta. Montanhas de gelo. Oceanos abaixo de zero. E icebergs do tamanho de um país. Criam um mundo singular que conquistou nossa imaginação. Mas ele é tão remoto que há apenas 2 séculos ele permanecia desconhecido. Neste mundo de gelo, a vida precisa encontrar maneiras de sobreviver apesar das adversidades. Os sobreviventes hábeis desse congelamento profundo podem ser encontrados tanto acima quanto abaixo da superfície de um oceano gelado. Muitos demonstram pouco temor dos visitantes humanos. E estão preparados para compartilhar seu lar remoto. Com exploradores corajosos o bastante para suportar as condições difíceis, para conhecer alguns dos sobreviventes mais resistentes do planeta. E testemunhar algumas das construções mais incríveis da natureza. Em um mundo em que adaptações extremas são necessárias para sobreviver. Um reino gelado, cujo governante vem em uma forma surpreendente. Um caçador ousado, que se tornou um mestre indiscutível deste mundo congelado. E uma verdadeira lenda da Antártica. A Terra do Fogo, como é chamada, é a área mais ao sul da América do Sul. Este arquipélago está separado do continente pelo Estreito de Magalhães. E é o último ponto de preparação para viagens a uma das regiões mais extremas de nosso planeta. A Antártica. Os arredores, no entanto, são tudo menos cheios de fogo. Em vez disso, o nome da região vem das fogueiras do povo nativo que ladeavam o litoral quando os primeiros exploradores europeus chegaram. Na ponta do arquipélago está o Cabo Horn, o ponto mais ao sul do continente sul-americano. Navegar em torno dessa península isolada permanece como uma das rotas náuticas mais desafiadoras conhecidas pelo homem.
A área é varrida por alguns dos vendavais mais fortes no planeta. Os assim chamados de 40 rugidores e 50 uivantes. Esses, até a abertura do Canal do Panamá, causavam temor nos corações dos marinheiros, que buscavam navegar essa rota para atingir as costas oestes das Américas. Entre o Cabo Horn e a Antártica, ficam as águas da Passagem de Drake, que se estendem por 800 quilômetros até o Oceano Antártico. Avançando mais ao sul, os icebergs são um sinal garantido de que o continente antártico está prestes a encher o horizonte. A Ilha Meia-Lua é um dos poucos locais de habitação humana e é o lar de uma base naval argentina que é ocupada durante os meses de verão e só pode ser alcançada pelo mar ou de helicóptero. A Antártica permanece como uma das últimas áreas verdadeiramente selvagens na Terra. A maior parte da energia do Sol é refletida pelo grande escudo branco de gelo, ajudando a preservar as temperaturas abaixo de zero na superfície. As temperaturas mais baixas no planeta foram registradas aqui. Mas apesar das temperaturas do ar chegarem a menos 35 graus Celsius no verão e caírem para menos 70 no inverno, a vida pode ser encontrada aqui. Sobreviventes em uma terra dominada por uma característica dominante: o gelo. Ao contrário de seu equivalente ao norte, o Ártico, que simplesmente flutua sobre o oceano, o continente antártico é formado por uma massa de terra, mas uma que é coberta quase que inteiramente por uma grossa camada de gelo. Esse lençol de gelo cobre quase 14 milhões de quilômetros quadrados e representa 98% da área total do continente. Uma vasta extensão de água congelada com 1,5 vezes o tamanho da América do Norte e quase o dobro do tamanho da Austrália. Essas camadas de gelo têm em média 1,5 km de profundidade e representam 90% do total de gelo do mundo e 70% de sua água doce. Estima-se que a calota de gelo da Antártica contém 30 milhões de quilômetros cúbicos de gelo, que, se derretido completamente, elevaria o nível dos oceanos do mundo por volta de 60 metros. A Antártica é o mais alto de todos os continentes, com uma elevação média de 2.000 metros acima do nível do mar. Também é o lugar onde mais venta na Terra. E em certos locais, a velocidade média do vento chega a mais de 35 km por hora e pode atingir picos de 250 km por hora. Apesar das condições extremas, desde a sua descoberta em 1820, o continente tem sido um desafio atraente para intrépidos exploradores humanos. Embora tenha sido apenas em 1910 que o capitão Robert Scott e Roald Amundsen partiram em suas expedições lendárias para alcançar o Polo Sul. Atualmente, várias estações de pesquisa são povoadas por milhares de pessoas, mas não há moradores permanentes, e a Antártica nunca teve uma população humana nativa. Esses cientistas ousados moram lado a lado de muitos moradores permanentes da Antártica. E são especialistas nesse mundo gelado e trazem vida para seu litoral congelado em uma abundância inesperada. À primeira vista, a Antártica parece ser um mundo inóspito. A precipitação é de 200 milímetros por ano, em média, no litoral, e ainda menos no interior. E por isso, o continente é classificado como um deserto. As temperaturas baixíssimas e vastas extensões de gelo restringem os tipos de plantas e animais que são encontrados aqui, mas não excluíram a vida de todo. As águas congelantes entre os icebergs podem produzir bolsões de vida. Por uns poucos meses do ano, a luz do sol se torna forte o bastante para derreter um pouco do gelo do mar e promover grandes florescências de minúsculos animais aquáticos conhecidos como fitoplâncton.
Crustáceos, tal como o crio, se alimentam do fitoplâncton. E a cadeia alimentar nessas áreas se expande para suportar algumas das maiores criaturas que habitam ou visitam o continente. E multidões de pinguins. 7 espécies de pinguins podem ser encontradas na Antártica. Esses são os pinguins gentoo, facilmente distinguidos de uma outra espécie pelo seu bico laranja vivo e manchas brancas sobre os olhos. Os gentoos chegam até 80 centímetros de altura e são os pinguins que nadam mais rápido, alcançando velocidade de aproximadamente 35 km por hora quando estão debaixo d'água, e mergulhando até 170 metros enquanto estão em expedições de pesca no Oceano Antártico escuro e gelado. Os gentoos dividem o litoral gelado com vários mamíferos marinhos, incluindo os lobos marinhos antárticos. Esses lobos marinhos possuem uma camada densa de subpelo, muito mais grossa que aquele de mamíferos terrestres, para ajudá-los a sobreviver em condições de frio extremo. Nos meses de verão, os gentoos moram em colônias de acasalamento com até várias centenas de pares de pássaros. Seus ninhos são feitos de pedras, gramas e musgos com suas fezes, fertilizando o solo e garantindo um bom crescimento das gramas no ano seguinte. Muitos pares formam laços duradouros e voltam para o mesmo local de ninho ano após ano. Seus filhotes são produzidos 2 de cada vez e são alimentados pelos seus pais por vários meses, até que tenham idade suficiente para cuidarem de si mesmos nos mares gelados. Durante esse período, os 2 pais cuidam dos filhotes alternadamente. Seus parceiros partem para caçar cedo de manhã em expedições de pesca que podem levá-los a 20 quilômetros do ninho. À medida que os filhotes ficam maiores, os pais precisam passar ainda mais tempo no mar para atender às demandas crescentes de sua prole. Nos anos de alta disponibilidade de comida, grandes números de filhotes podem ser criados pela colônia. Enquanto que em anos de escassez, os filhotes famintos podem ser vistos perseguindo os adultos para conseguir sua parte justa da pesca. Nesses anos, apenas os mais fortes conseguirão sobreviver. Os primeiros meses de vida também são os mais perigosos para os lobos marinhos antárticos. Mas sem predadores baseados em terra, como os ursos polares ou humanos, aqueles que chegam à idade adulta demonstram quase nenhum medo do homem e formam um comitê de recepção pacífico para turistas corajosos que fazem a grande viagem para vivenciar a beleza que pode ser encontrada nos confins da Terra. Os icebergs, que formam uma dramática paisagem flutuante, começam sua vida em terra. Camadas de nevadas se acumulam gradualmente e são comprimidas durante séculos, formando geleiras, que fluem lentamente em costa abaixo até o mar. Quando a geleira chega ao mar, as ondas e o tempo combinam para abrir rachaduras e fazer com que grandes pedaços de gelo se separem da grande placa de gelo, criando novos icebergs.
Esses icebergs podem variar em tamanho de pequenos icebergs conhecidos como growlers, com uns poucos metros de diâmetro, a placas gigantescas de gelo que podem ter o tamanho de um pequeno país. Em média, apenas 1/8 do iceberg fica visível acima da superfície. A parte superior é construída de gelo e neve menos densos, enquanto que o gelo que fica abaixo da superfície é mais denso e mais compactado, o que mantém a massa do iceberg afundada na água. Ao flutuarem para as latitudes mais quentes, as imensas placas de gelo se derretem aos poucos e se partem em pedaços menores, o que aumenta ainda mais o perigo para os navios. Esses estágios finais da vida de um iceberg podem levar anos para se desenrolar. O resultado é uma paisagem sempre em mutação, tão dinâmica e dramática quanto qualquer outra na Terra. Mas nenhum reino estaria completo sem um monarca para governá-lo. E em seus picos gelados, a Antártica produziu tal criatura, a incrivelmente ousada foca leopardo. Apesar das temperaturas permanentemente abaixo de zero, a Antártica tem estações. Durante o inverno, a inclinação do eixo da Terra a posiciona longe do Sol, e todo o continente é mergulhado em escuridão por 6 meses. Nos meses de verão, o continente fica virado para o Sol e recebe mais de seus raios diretos. Para os exploradores polares, esses meses de verão são o momento para se aventurar entre os picos gelados ou nas profundezas do Oceano Antártico. Embora cuidado extremo precise ser tomado, pois as condições congelantes ameaçam interromper o funcionamento do equipamento e do corpo humano. E precauções precisam ser tomadas contra o sério risco de hipotermia. Abaixo da superfície, os icebergs revelam sua verdadeira magnitude. O gelo nesta parte submersa do iceberg é altamente comprimido devido à sua formação na parte de baixo de uma geleira e é duro como pedra. Este gelo pode ter milhares de anos de idade. Mas agora está embarcando no estágio final de sua vida, à medida que o iceberg vaga para as águas mais quentes, onde vai acabar por derreter e se desfazer. Com a temperatura da água chegando a menos 2 graus Celsius, este pode ser um ambiente desafiador para as criaturas criarem seu lar permanente. Mas muitas formas de vida se adaptaram para fazerem sua vida aqui. Este é um mundo que mal exploramos, mas que pode conter muitas espécies novas para a ciência. Em áreas livres de gelo, florestas exuberantes de algas florescem. Algumas espécies podem chegar a 15 metros de comprimento e atingir mais de 1 metro de largura. Entre sua folhagem, estrelas do mar e outros invertebrados podem ser encontrados.
As condições frias são perfeitas para espécies que crescem lentamente, que às vezes atingem proporções enormes. Algumas estrelas do mar Antárticas podem chegar a 60 centímetros de largura. Anêmonas antárticas contribuem para aumentar a paleta de cores. Elas esperam pacientemente para pegar estrelas do mar, ouriços ou águas-vivas com seus tentáculos que ardem. Enquanto crustáceos gigantes podem ser encontrados agarrando-se às pedras. Mesmo neste mundo gelado, a vida achou maneiras de sobreviver e continuar em seu ritmo lento e constante. Os céus da Antártica também podem ficar cheios de cores. Quando a aurora australis, ou luzes do sul, acendem o céu. As luzes são criadas por feixes de partículas carregadas que se movem rapidamente e são levadas nos ventos solares emitidos pelo Sol até as bordas do campo magnético da Terra. Em altitudes de 1 a 300 quilômetros acima da Terra, essas partículas carregadas colidem com a atmosfera superior da Terra, transferindo sua energia para os gases na atmosfera, o que faz com que fiquem quimicamente excitados e emitam energia na forma de luz. O resultado é um espetáculo etéreo dos céus que cativa a todos que o assistem. O drama na Antártica, no entanto, não é encontrado apenas em seu cenário majestoso e espetáculos de luzes sobrenaturais. Entre os picos gelados e os fluxos de gelo, vive um caçador de fama lendária e que fez deste mundo congelado um reino todo seu. A foca leopardo. Esses membros da família das focas podem chegar a 4 metros de comprimento e pesar até 500 quilos. Quando estão deitados nos pedaços de gelo, podem parecer lentos. Mas os visitantes na Antártica não deveriam se enganar. Seu nome é inspirado pelas manchas negras como as de um leopardo na pele. Mas a semelhança com o famoso felino da África é mais profunda do que isso. Sob a superfície, a foca leopardo é um dos principais predadores da Antártica. Elas são altamente curiosas e prontamente se aproximam de mergulhadores e suas câmeras. Já se soube que morderam e furaram barcos infláveis. Sua cabeça de aparência reptiliana está armada com uma boca grande e repleta de dentes, inclusive longos caninos afiados. Os dentes das bochechas são cerrados e projetados para se encaixar de modo a formar uma peneira que filtra pequenos crustáceos como o crio da água. Mas o principal alimento na dieta da foca leopardo é o pinguim.
Usando seu tamanho e incrível agilidade, elas atacam os pinguins de emboscada ao entrarem na água, antes de batê-los na superfície para separar a pele e penas do resto da carcaça, que é consumida. Embora membros menores da família das focas também possam estar no cardápio. A foca leopardo executa uma função muito semelhante à do urso polar no Ártico. E fora os grandes tubarões e baleias assassinas, ela não tem predadores naturais. Usando as poderosas nadadeiras dianteiras, elas podem alcançar velocidades de até 40 km por hora. O corpo de serpente produz viradas e curvas abruptas que demonstram seu completo domínio do mundo submarino. Enquanto uma grossa camada de tecido adiposo, conhecido como gordura, as isolam das águas frígidas da Antártica. Os mergulhadores muitas vezes têm encontros próximos com esse monarca aparentemente destemido do gelo. Que sempre causa um aumento de adrenalina. E deixam a impressão que dura a vida inteira. A seguir, vamos conhecer o homem por trás da câmera e explorar alguns dos muitos desafios que ele e sua equipe enfrentaram ao realizar essa aventura global até alguns dos locais de mergulho mais remotos do planeta, ao tentar captar o encanto do azul profundo. Przez te 3 lata nieodłączną towarzyszką moich podróży była ta kamera. O encanto do azul profundo foi um enorme desafio cinematográfico de proporções verdadeiramente globais. Quando seu tema alcança quase 3/4 da Terra e permanece 90% inexplorado, por onde se começa? Para captar a diversidade de nossos oceanos e criaturas que os chamam de lar, a equipe por trás da série viajou por cantos mais remotos de cada continente, construindo cuidadosamente uma odisseia oceânica em 7 partes que comemora a majestade e beleza de nossos oceanos, e conhecendo as pessoas que têm uma relação próxima com o mar e muitas vezes dependem dele para seu sustento. Para o cineasta polonês Dariusz Sepiolo e sua equipe dedicada, foi um trabalho de amor. Witam. Obejrzeliście przed chwilą serię moich podwodnych dokumentów. Przygoda z nurkowaniem rozpoczęła się 12 lat temu, ale kamerę po raz pierwszy zabrałem pod wodę 3 lata temu. Przez ostatnie 3 lata miałem okazję odwiedzić mnóstwo miejsc na wszystkich 7 kontynentach. To były naprawdę fantastyczne chwile i mając ze sobą kamerę miałem okazję utrwalić setki godzin naprawdę niezwykłych obrazów. A expedição realizou total de 17 viagens de filmagem separadas para mais de 100 locais de mergulho individuais, da Antártica gelada aos trópicos ensolarados da Oceania. As Ilhas Galápagos estranhas, mas maravilhosas. E as cavernas inundadas perdidas sob a selva mexicana. Aos Açores, um posto avançado europeu remoto de 9 picos vulcânicos cercados pelo vasto Oceano Atlântico, em que as baleias jubartes se reúnem todo ano a caminho de seus locais de alimentação de verão perto do Ártico. A equipe também viajou por vários arquipélagos asiáticos para a costa selvagem da África do Sul, que recebe a migração anual das sardinhas, um dos maiores eventos da natureza. Durante a expedição, Dariusz passou mais de 500 horas debaixo d'água para capturar mais de 80 horas de filmagem. Quando se vai a esses extremos,
uma câmera confiável é essencial. Przez te 3 lata nieodłączną towarzyszką moich podróży była ta kamera, żartobliwie nazywana przez niektórych moich znajomych Franią. Frania to tak naprawdę podwodna obudowa do kamery Sony EX1, którą nakręciłem wszystkie dokumenty. Filmar debaixo d'água apresenta muitos desafios práticos. O habitat e o comportamento provável de cada espécie a ser filmada devem ser claramente compreendidos. E há constantes problemas logísticos e técnicos a resolver, envolvendo a manutenção de todo o extenso equipamento de filmagem e mergulho exigido. Uma vez abaixo da superfície, os mergulhadores têm um período de tempo limitado no qual encontrar e filmar criaturas que muitas vezes são altamente imóveis e extremamente cientes da presença do mergulhador. O mundo submarino também representa desafios únicos para os fotógrafos. As mudanças que acontecem com a luz na coluna de água são apenas um deles. Przy każdej fotografii czy pracy z obrazem właściwie kluczową rzeczą jest światło. Tak samo jest pod wodą, tyle że tylko, że dużo trudniej, ponieważ światło słoneczne, które jest filtrowane przez wodę już właściwie na głębokości 10 metrów, pozostają barwy tylko niebieskie, zielone, więc wszystko pod tą wodą właściwie jest takie mdłe i tak naprawdę bez sztucznego światła trudno mówić o tym, że jest szansa nakręcić podwodny film, albo przynajmniej nakręcić podwodny film, który będzie oddawał, jak ten podwodny świat wygląda. Jak widzieliście na tych obrazach, które udało mi się nakręcić, no jest tam mnóstwo kolorów. Są czerwienie, purpury, żółcie, ale te wszystkie kolory są do wydobycia tylko wtedy, kiedy mamy mnóstwo sztucznego światła. Oczywiście światło to jest tylko początek tej przygody, bo dalej trzeba znaleźć chętne do współpracy obiekty. Ryby najczęściej odwracają się ogonami i uciekają w drugą stronę. Zupełnie nie współpracują z reżyserem i nie chcą być gwiazdami podwodnych filmów. Durante a expedição, Darius e sua equipe tiveram que enfrentar uma grande variedade de ambientes marinhos. De flutuar sobre um abismo com 3 quilômetros de profundidade enquanto se mergulhava no mar azul do Atlântico, ao ambiente claustrofóbico de um sistema de cavernas submarinas na península do Yucatán, no México, em que os mergulhadores precisam obedecer às regras rígidas e se encaminhar para uma saída, uma vez que apenas 1/3 do ar tenha sido usado. No canto azul de Palau, a equipe precisou lutar contra uma montanha-russa de fortes correntes do Pacífico, ancorando-se a uma parede do Recife para observar a população local de tubarões. O que contrastou com a estranha serenidade dos lagos interiorianos de águas vivas do arquipélago. Outros locais contêm muitos outros desafios singulares. Nos Açores, os barcos só podem se aproximar até 100 metros de um cachalote. E para chegar mais perto exige muito nado e a cooperação dos cachalotes. 9 entre 10 vezes até Darius chegar no local em que haviam sido avistados, os cachalotes já tinham se afastado. Mas sua persistência valeu a pena. E em uma ocasião, Darius conseguiu até pegar os gigantes dormindo. Os cavalos marinhos pigmeus dos recifes de coral da Ásia apresentaram um desafio de uma escala totalmente diferente. Esses peixes diminutos não têm mais de 2,5 centímetros de altura e ficam perfeitamente camuflados para se misturarem ao seu lar de coral. Dessa vez o desafio era localizá-los primeiro com os olhos e depois pelo visor da câmera.
mantendo-a firme por tempo suficiente para registrar um perfeito close da miniatura. Para filmar o drama da migração das sardinhas da África do Sul, a sincronia mais uma vez foi essencial. A equipe passou até 10 horas num dia em um pequeno barco inflável, muitas vezes em mares agitados, para acompanhar a ação. Ao seguir os gansos patolas que circundavam, a equipe podia determinar a localização das bolas de isca de sardinhas, que abaixo da superfície, vários predadores estavam atacando. Uma bola de isca só dura uns 10 minutos antes de ser totalmente dizimada. E dezenas de tentativas de chegar à posição foram necessárias até que a ação finalmente se desenrolasse em frente à câmera. Com resultados espetaculares. As condições de mergulho mais extremas, no entanto, foram encontradas na Antártica. As águas do Oceano Antártico podem chegar a menos 2 graus Celsius. E havia um sério risco de hipotermia por ficar abaixo da superfície por tempo demais. Darius precisava de um grosso traje de mergulho, com capuz e um colete aquecido, alimentado a bateria para minimizar o perigo. Por 30 minutos após os mergulhos, Darius era incapaz de abrir totalmente as mãos que haviam segurado a câmera. E precisava que água quente fosse derramada sobre elas para recuperar a sensação nos dedos. Mas um encontro com uma enorme foca leopardo foi mais que o suficiente para fazer disparar a adrenalina e o coração. Através de sua dedicação e planejamento cuidadoso, Darius e sua equipe superaram todos os obstáculos para gradualmente montar um retrato da vida em nossos oceanos e registrar muitas formas de vidas incríveis que se encontram em sua profundeza. Daqueles de aparência bizarra com habilidades que parecem saídas da ficção científica. Aqueles que são tão incríveis quanto mortais. Muitas vezes fantasticamente corajosos. E em cada escala imaginável. A jornada levou a encontros com espécies mais raras, como a ameaçada tartaruga de pente. E misteriosos cardumes de tubarões. Houve uma chance de revelar a história preservada sob as ondas, e contar histórias de coragem e sacrifício. Seja qual fosse o desafio, em cada situação, a dedicação da equipe deu frutos, resultando em alguns encontros muito próximos. Com criaturas que às vezes ficavam tão fascinadas pelos mergulhadores, quanto os mergulhadores ficavam por elas. A equipe também se aventurou em alguns dos recifes de coral mais ricos e vibrantes do planeta, que contém uma diversidade de espécies que rivaliza a das florestas tropicais. Alguns ficavam em áreas que mal foram exploradas. E Darius e sua equipe muitas vezes mergulhavam em território inexplorado. O arquipélago indonésio de Raja Ampat foi um desses lugares. Oczywiście w ramach tego projektu Magia Wielkiego Błękitu nie wszystkie z tych materiałów zmieściły się nam w tych 7 odcinkach. Natomiast postanowiliśmy pokazać jeszcze kilka naprawdę fantastycznych miejsc, które nie zmieściły się w serii. Raja Ampat to rejon, który jest poznany w bardzo niewielkim stopniu. Zamieszkały jest przez zaledwie kilka tysięcy osób i ten ogromny obszar w większości właściwie jest bezludny. Przez to, że nurkowania tam odbywają się od zaledwie kilku lat, to większość, co ciekawe, po każdym takim nurkowaniu trwała bardzo długa dyskusja, jak nazwać takie miejsce, ponieważ wcześniej przed nami nikt nie nurkował, to te miejsca były cały czas nienazwane. No i wtedy się zaczynała tak naprawdę zabawa. Raja Ampat leży w samym środku koralowego trójkąta, czyli regionu, który jest znany z najbujniejszych raf koralowych.
Zresztą kilka lat temu naukowcy, którzy przeprowadzali badania tutejszych ras, stwierdzili, że jest to miejsce, gdzie ich kondensacja jest największa na świecie. Do Raja Ampat nie jest łatwo się dostać. Operuje tutaj zaledwie kilka łodzi nurkowych, ale to, że to miejsce jest właśnie tak trudno dostępne, powoduje, że cały czas zachowane są tu naprawdę dziwicze rafy. Jednym z bardziej niesamowitych momentów, jakie przeżyliśmy nurkując w wodach Raja Ampat, było spotkanie z rekinem, tak zwanym chodzącym rekinem, gatunkiem, który został zaledwie kilka miesięcy przed naszym przybyciem odkryty. I co było zaskakujące, to widok tego rekina, który gryzie swój własny ogon. Tak naprawdę, ponieważ ten gatunek został dopiero co odkryty, to trudno nam było stwierdzić, czy to jest naturalne zachowanie tego rekina, czy właśnie obserwowaliśmy jakieś niezwykłe zjawisko. W każdym razie wrażenie było niesamowite. Właściwie nigdy w życiu nie widziałem takiej sceny, kiedy rekin gryzie swój własny ogon. Po chwili, kiedy zauważył, że jest obserwowany przez gromadę nurków, odpłynął, jakby nigdy nic się nie stało. Experiências extraordinárias como essa ilustram o quanto de nossos oceanos ainda precisa ser explorado e entendido. Muitas das espécies, assim como os ecossistemas de que são parte, estão no século XXI sob uma pressão cada vez maior da atividade humana, à medida que nos expandimos cada vez mais para dentro do ambiente oceânico e fazemos uso de seus recursos. A pesca excessiva, a exploração insustentável dos grandes predadores do oceano e os efeitos do desenvolvimento costeiro são apenas alguns dos muitos desafios que ameaçam o equilíbrio dos ecossistemas marinhos da Terra. Através do encanto do azul profundo, Darius e sua equipe capturaram o vislumbre dos incríveis tesouros naturais que estão na superfície dos nossos mares e oceanos. Continua sendo nossa responsabilidade coletiva garantir que hajamos juntos como protetores e guardiões desse reino misterioso, maravilhoso e alienígena, para salvaguardar o futuro de um mundo encantador e preservar o singular encanto do azul profundo. Versão brasileira Audiocor.